Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, que é um podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Como sempre, os recadinhos iniciais. Lembre-se de assinar o nosso canal, compartilhar com os amigos e clicar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, uma empresa que está no ramo de segurança da informação. Esse ano fará 20 anos. Estamos aqui com a gente o Galeno, também, como sempre, né? Amigo de longa data, né, Galeno? A gente tem trazido aqui. 20, eu conheço vocês e a Strong, eu acho que quase 15 já, né, Dario? Não, nós nos conhecemos antes da Strong. Acredito eu que antes da Strong. A gente vai passar aqui pelo túnel do tempo, é bem possível. Parece que foi mesmo, Dario. Foi mesmo. Bom, mas seja bem-vindo aqui, galera. Nosso podcast ele tem duas vertentes, né? A primeira vertente é as pessoas conhecerem os profissionais como você, né, que já estão aí na senioridade da carreira de segurança da informação. Para muitos é uma carreira nova, né? Mas nós sabemos que não é tão nova assim, né? A gente já milita nessa área há muitos e muitos anos. Então, o primeiro ponto é a gente conhecer o profissional, saber de onde nasceram, que cursaram, né? Como é que chegaram a estar aí trabalhando com destaque nessa área há tanto tempo, né? Então, Galeno, bem-vindo. Conta um pouco pra gente aí a sua origem, onde nasceu, onde foi criado, o que estudou. É legal, o povo gosta de saber. Eu falo eita porque eu gosto também de falar disso. Eu tenho muito orgulho. Despretensiosa, né? Eu vivo sempre o agora, o dia, e quando você vê e vai passando o tempo, você vê que as coisas caminharam bem, né? Eu nasci no sertão do Rio Grande do Norte, numa cidadezinha de 3 mil habitantes. Eu acho que continua com 3 mil habitantes. Qual que é o nome da cidade? Chama Luiz Gomes, é uma serra, né? É a cidade mais longe de Natal. Mas eu cresci até a minha adolescência numa cidade maior, lá perto também, que tem um nome bem interessante, que é Pau dos Ferros. Ah, Pau dos Ferros, já ouvi dizer. Pau dos Ferros. Você conheceu, acho, por mim que eu falei, né? Possível. Tem uma história interessante também. E aí eu fiquei lá até 16 anos. Depois eu saí, assim, fui estudar e fui... Então, o seu ensino fundamental, lá, ensino médio foi lá, escola pública. E sabe uma coisa muito bacana, né? Na minha época lá de ensino fundamental, ginásio e tal, era uma escola pública, então era muito inclusivo, né? Eu fico pensando o que me construiu, né, de personalidade. Uma das coisas foi essa equidade, né? Todo mundo estudava na mesma escola, na mesma sala. Era mais flat, assim, né? Porque eu tinha uma colega minha que o pai era dono de um hospital grande e tal. E tinha eu, o filho de uma costureira e de um agricultor, né? Lá junto com o pessoal. Que legal, isso é interessante, né? Tive professores assim. Na época eu já sabia que era bom, mas eu não gostava muito de estudar, não. Eu acho que eu gostei de estudar quando eu assumi a minha formação, né? E estudei só aquilo que me dava brilho, esse brilho no olho que você tem, né? É característico seu, né? Você faz as coisas com muita paixão. E aí eu fui atrás, né? Na minha cidade não tinha livraria, não tinha computadores, era o Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, o SESEC. Então eu tentava me aproximar lá e entrava de vez em quando. E depois eu saí, né? Empreendi por lá, montei uma escola de computação, alugava. Poxa, você foi empreendedor lá. Eu fui sócio de um grande amigo, do Dr. Irã. Ele é médico, tinha uma clínica lá e gostava de tecnologia, virou sócio investidor, se dá para dizer isso. E aí eu montei um curso lá em Catolé do Rocha, junto com o meu amigo Irã Campos. Isso nós estamos falando em que época, em que anos? Dario, eu sei que quando eu abri a minha empresa, que foi depois que eu deixei a sociedade com o Irã, meu primeiro CNPJ é de 94. E aí eu capturando, né, eu falei, peraí, quando de verdade eu comecei com cibersegurança? Porque eu tinha dificuldade de lembrar, né? E aí eu lembrei que em 94 foi o meu primeiro projeto clássico de cibersegurança, que foi implementando o Curió no TRE, né, para a eleição de 94.
Foi meu primeiro trabalho com segurança. E você estava morando onde nessa época? Eu morava... O meu curso, ele movia de cidade, né? Assim, Era curso do quê? Era curso de introdução a processamento de dados, lógica de programação e editor de texto, Word 5, lembra? Word 5. Sim, tinha lembro. Um que era fácil, o nome do editor de texto. E lógica de programação. Que show! E aí, como você veio para São Paulo? Hein? Dario, eu tinha um sonho, uma ambição profissional de me certificar Microsoft. Eu adorava aquela coisa Bill Gates, Microsoft, a empresa crescendo. E aí eu me mudei para Brasília, me hospedei durante uns 2 meses na casa de um tio meu. E meu objetivo lá em Brasília era fazer a formação Microsoft. Demorou mais do que eu imaginava, né? Mas aconteceu. E depois eu empreendi pela segunda vez. Foi a primeira vez que eu quebrei, assim. Eu acho que eu fiquei com um pouco de receio de empreender depois dessa. Até eu descobri que você empreende em qualquer lugar que você esteja. Dá para você empreender no empreendimento de outro empresário. Sim, né? É verdade. Né? E a parte boa é que você empreende só naquilo que você, no seu nicho, né? Não precisa cuidar de papelada, contabilidade. E quando eu terminei a formação, MCSE, eu fui um dos primeiros, assim, bem pioneiro nisso. Foi na TBA, antiga TBA Informática, da Telma, né? Sei, Telma é aquela pessoa que tem uma história famosa, né? O Bill Gates estava no Brasil, num hotel em Brasília, e ela contratou, acho que um avião e voando de faixa, assim, para passar na janela do hotel, né? Para tentar se comunicar com o Bill Gates. E não sei se é lenda ou se é verdade. É Cristina, então. Cristina, né? Era Telma... TBA era de duas pessoas. Eu sei que um era Telma. Uhum. Se não, minha memória está me pregando a grande peça, o que é possível também, né, Dario? Eu acho que é Cristina Bonner, né? Bom, eu confio mais na sua memória do que na minha, tá, Dario? E aí, depois disso, eu falei, bom, agora eu vou jogar meu currículo para cima e vamos ver quem pega, né? E a cada 9 em cada 10 oportunidades era São Paulo, então eu tive que vir para cá. E foi uma das maiores decisões e acertadas que eu já tomei na minha vida. Legal. Bom, eu sei que a gente se conheceu, né? Lembrando aí, a gente se conheceu dentro do mundo do CISP, né? Que foi ali quando tinha os grupos e tal, né? Que a gente, por ser para a Strong ser uma provedora de treinamento e certificação CISP, a gente se conheceu aí. Como surgiu isso, por exemplo? Eu pergunto essa questão do CISP, tudo isso, porque a gente inspira a rapaziada aí, que nem você que veio lá, que nem você falou, né? Do sertão do Nordeste lá, né? E, poxa, hoje é um profissional de destaque na área de segurança da informação. Se isso lá nos anos 90, né? Nos anos 80... se hoje o pessoal acha difícil, imagine aquela época. Então, poxa, dá para fazer, galera. Dá sim, dá. O CISP testa uma coisa que ninguém vê, mas eu vejo, né? Testa resiliência, organização, perseverança, disciplina. É o que eu vejo como maior ganho, né? E eu gostava de coisas difíceis. E eu participava de fóruns, o ISTF do Marcos Machado. Marcos Machado ele ainda é o dono do domínio hacker.com.br. E uma das primeiras coisas que eu acessei na internet era Museu do Louvre, né, 94, 95, isso lá em Brasília, e conheci o site hacker.com.br. Eu achava linda aquela página, sabe? Me fascinava muito. E aí eu fui conhecendo alguns ícones, algumas pessoas que eu admirava, passei a admirar, né, nesses fóruns e tal, e vi que essas pessoas eram CISPs e todo mundo falava que era muito difícil. E aí eu falei, é difícil, então eu quero, é para mim. E eu fiz o meu treinamento do seminário na Strong com vocês. Foi. O instrutor era o Anderson Ramos. O Anderson Ramos, né, que agora não é mais, né, tá aí com a empresa dele também. Outra pessoa que eu quero trazer aqui, já convidei, né? O Anderson também tem uma história legal para contar, a gente trabalhou junto, né? Mas aí você conta a tua história aí, profissional na área de segurança da informação, quer dizer, por onde você passou, o que você fez, enfim. Eu vou falar dos marcos, assim, né? Acho que a certificação CISP, ela realmente mudou a minha carreira. Não acredito tudo 100% no CISP, mas acredito alguma coisa sem dúvida nenhuma, a importância. Mas eu acho que me tornar um CISP, a prova de 6 horas, né, 250 questões, aquela coisa toda,
E eu acho que eu fechei a prova, assim. Acho. Ou não, não importa. Passei. Aquilo me deu confiança para ir atrás de vagas que eu não me sentia seguro. Aquilo me deu bastante confiança. Eu estava pronto, mas achava que não estava, né? E aí eu passei por um marco, né? O meu primeiro emprego no Brasil foi na Trevisan, faculdade de contabilidade e auditores. Eu estava paquerando ali Braz e Figueiredo com meu amigo pastor, o Luiz Albero, foi para a Microsoft depois e a gente se conversava muito e tal, e ele estava tentando alguma coisa para mim, demorou um pouquinho, eu acabei caindo na Trevisan. Mas o outro marco para mim foi muito interessante. Em 2005 eu fui participar de um processo seletivo numa empresa chamada Cred. E eu fui participar, tinha acho que uns 8 lá numa dinâmica e tal. E eu fui muito bem nessa dinâmica, mas era para ir para os Estados Unidos, né? Ficar um período lá entre 3 e 6 meses, né? Porque a matriz ficava em Atlanta e tinha uma filial aqui em São Paulo. E eu fiquei fascinado pela oportunidade. Eu não achava que aquela oportunidade chegaria para mim, porque eu achava que eu já não estava tão jovem, né? Engraçado, hoje eu me acho jovem e pronto para qualquer desafio. Naquela época eu não achava, né? Assim, tinha um pouco de segurança. E aí eu cheguei em casa, falei era minha ex-esposa na época, e comentei com ela. Eu falei, olha, eu fiquei fascinado, era uma oportunidade sensacional, e eu estava procurando uma desculpa para me desapegar, né? Eu falei, mas você nunca iria aceitar, né? Porque era um emprego que eu ia ter que passar grandes períodos nos Estados Unidos. E ela falou, não, claro, pô, uma oportunidade para você, para todos nós, a família. E aí eu fiquei muito preocupado. Eu falei, nossa, e eu não vou entrar por causa do meu inglês, que era aquele famoso inglês técnico, né? Então eu tinha certeza que eu tinha perdido a oportunidade, só que no dia seguinte a isso eu contratei professor de inglês particular e comecei a estudar, mas feito louco. Eu uso um termo que chama assim, covardemente bem preparado, que foi um amigo, ex-instrutor do currículo Microsoft, Enio Oliveira, Anywhere, grande amigo, grande mestre. E aí ele falava isso, esteja covardemente bem preparado. E aí eu falei, perdi essa, a próxima eu não vou perder. E aí, sei que eu estudei 15 dias, assim, insanamente. Eu sou um pouco obsessivo por isso, eu não sei fazer as coisas poucas, né? Só as coisas muito intensas. E eu acho que é a paixão, o entusiasmo também. E 15 dias depois me ligaram e falaram que eu tinha sido pré-selecionado. Eram 3 vagas e tinha 6 pessoas, né, para essa próxima fase. E aí eu tive certeza, uma é minha, né? Porque eu fui sem pretensão, me mergulhei de uma maneira insana, obsessiva. Então deu tudo certo, funcionou para mim. Eu fui trabalhar na Cred, conheci um grande amigo, hoje é meu amigo, era o diretor André Bertrand, ele hoje está morando em Londres já há algum tempo. Então esse foi um grande marco. Outro grande marco, aí eu passei também pela Equifax, como Security Officer, né? E depois de lá, um amigo meu, que quando eu estava na Cred, ele gostou muito que eu pegava ele no aeroporto, né? E dava carona, e hospedei lá no meu apartamento lá em Atlanta, em Suwane, né, uma cidadezinha lá. E aí depois ele me chamou para uma sociedade, um pool de especialistas para prestarem serviços de uma força de venda nos Estados Unidos. E aí eu entrei meio de sócio com ele, e aí eu passei a fazer projetos insanamente por, sei lá, dezenas, pelo menos uns 15, 20 estados americanos eu conheci fazendo projetos. E projeto que natureza? De segurança? Era projeto de segurança. Eu criei um produto para fazer hardening de um ambiente de ERP. Atendi principalmente o setor de healthcare, chama Lawson, né? Não era muito conhecido aqui no Brasil. Eu me certifiquei sem saber patavina nenhuma. Tinham pré-requisitos que você deveria ser especialista em security, né? E eu não conhecia nada, fui lá fazer o curso. Eu lembro um professor texano, né? O professor texano, ele ficou pé da vida, porque estava fazendo tinha um evento climático lá, um blizzard polar, e se estendeu assim o frio. E na semana que eu fui fazer o curso, estava 35, 40 graus negativos. E ele teve que ir, porque eu saí do Brasil para fazer o curso. Então ele estava
pé da vida comigo. Imagina a felicidade dele, do cara do Texas, né? Já é bem redneck e tal. Mas, sei lá, deu tudo certo. Eu gravava todas as sessões que eu fazia, né? Os assignments do treinamento. No final ele até queria me reprovar. Eu falei, aí eu comentei com o meu chefe, ele quer te reprovar. Eu falei, tá bom, mas eu fiz tudo, gravei. Ele falou, você gravou, manda tudo para mim. Então ele teve que reverter, né, a decisão, porque realmente eu tinha feito tudo e tal. E aí me certifiquei, fiz projeto para banco de investimento, banco gigantesco, né, no Canadá, em Manhattan, né, em banco de Wall Street. Atendi alguns setores públicos, atendi empresa do governo em Washington, que prestava serviço para o governo, atendi na América Central e adorei isso. Foi uma bela experiência, né? Foi fantástico. Então, ó, você saindo do interior do Nordeste, você vai para um trabalho desse nível, né? Isso é legal. Foi legal. Ficou meio orgânico. Uma história bonita, né? Ficou natural. E o que eu gosto, assim, eu ouvi uma coisa eu acho que foi de uma tia minha e tal, que eu ia visitar, né, sempre, de vez em quando, sempre quando eu podia, eu ia lá no sertão visitar a família. E me falaram assim, por que você não mudou? Eu falei, mas como assim mudar? Porque você continua com a mesma simplicidade, comendo o peixe frito lá no restaurante sujinho lá e tal. Os amigos são os mesmos. Eu falei, mas eu não entendi, eu não sabia como discutir essa dinâmica, porque eu realmente não sabia se poderia ou por que seria diferente disso, né? E aí foi muito bom, aí a partir daí deu tudo certo. Teve outros marcos importantes. Eu deixei essa atividade nos Estados Unidos. Eu saberia que eu não iria conseguir manter isso por mais de 3, 5 anos no máximo, porque era um ritmo alucinante. Eu já cheguei a vir para o Brasil de manhã para um compromisso pessoal marcado há 2, 3 meses e ter que voltar à noite. Não consegui almoçar a minha comida predileta, mas levei minha marmita. Na hora do jantar no avião, eu abri, subiu aquele cheiro de comida caseira, né? E eu nem aí comendo. Arroz, feijão. Todo mundo fala. E hoje você tá como? Você tá... Bom, aí eu desisti disso, fui para vagas.com, depois da vagas.com, aí eu me engajei. Verdade, eu te conheci na vagas.com, agora caiu a ficha. A Vagas profissionalizou tudo, então eu construí assim a infraestrutura. Eu recebi um e-mail quando eu saí de lá que me emocionou bastante, né, que mandaram para os funcionários que o Galeno está saindo para uma carreira internacional novamente e ele faz parte da história do vagas.com. Vagas.com, esse domínio foi eu que negociei, inclusive, era vagas.com.br, tinha um cara que alugava para cassinos, o Vagas como misspelling do Vegas, né? E eu consegui comprar, negociar esse domínio. E aí eu montei, profissionalizei a infraestrutura, criei uma área de segurança muito sólida. Meu time, a gente foi o primeiro time, a primeira empresa a colocar um banco de dados de produção de alto volume na AWS. A AWS não tinha presença no Brasil, né? E a gente colocou isso. Tinha a visão já, foi né? Bem marcante. Deu muito certo lá. Eu achava que eu ia ficar lá muito tempo, porque as pessoas são, né, muito íntegras. Mário Kaplan é uma pessoa que me ensinou muito pela retidão, pela palavra e pelo modelo de gestão que eu aprendi com ele, né? De jogar de lado e pôr no lixo hierarquias, sabe? Desejo de ser chefe para poder. Isso foi meio que por água abaixo. Eu aprendi muito isso lá na cultura. Passava raiva, né? Assim, era um modelo. Hoje está super maduro. Saí da vagas.com, aí já estava na comunidade, estava certificado já CISP. Criei um capítulo, foi o primeiro capítulo do Hemisfério Sul. Abri esse capítulo e estava muito envolvido na comunidade e recebi um contato de uma empresa suíça, a Nagra, que faz acesso condicional para TV por assinatura. Foi verdade, eu lembro disso. E aí eles falaram que, olha, a gente não está encontrando, a gente precisa começar a contratar e montar uma equipe na América do Sul e a gente não consegue gente. Você é presidente do capítulo, você nos ajuda? Eu só peguei o pacote de vagas assim e mandei para os membros do capítulo e tal. Aí eles me agradeceram, né? Nossa, olha, agora sim a gente começou a receber gente legal. Mas olha, tem uma vaga aqui, você leu? Você não teria interesse? E eu realmente não tinha lido, porque eu estava super feliz. Aí eu fui ler essa vaga, aí eu falei, nossa,
apaixonado. Uma empresa suíça que desenvolve criptografia, que tem criptólogos, que tem laboratórios de testes de hardware, que, assim, eu vou falar uma coisa que não é literal que eu vou te falar. Eu entrei nesse laboratório, você tem que se paramentar com proteção, e é de chorar, porque foi isso que aconteceu. Eu chorei de emoção pelo que eu vi lá, né? Aquelas coisas que a gente vê nos livros de criptografia, ataque no silício, né? A laser, né? Side channel de variação de consumo e tudo aquilo que a gente via, e fazia análise de design de chips de criptografia. Era uma coisa de chorar mesmo, né? Uma empresa de primeira linha no desenvolvimento de criptografia. E aí eu cuidava do combate à pirataria de TV. Olha o desafio aqui na América do Sul. Quase não tem, né? Quase não tem, né? E foi um trabalho espetacular. Conheci muita gente. Conheci um cara que eu chamo de mestre Salles. Eu vou marcar ele no podcast aqui, porque eu adoro aquele velho. E fiquei muito bem. Então eu achava que ali eu ia ficar. De novo eu achava que eu ia ficar. Porque eu não tinha quebrado o paradigma dos 4 anos. Eu nunca fiquei mais de 4 anos em uma empresa e eu achava que lá. Achava que na Vagas ia, na Nagra ia. Mas eu fui assediado pela grande empresa do crescimento exponencial, modelo global, tal, que foi a Uber. Eu fui contatado pelo RH da Uber de São Francisco, e aí naquele momento não tinha como falar não a um desafio desse tamanho. Era para ser o head de cyber para a América Latina inteira, México, tudo, México para baixo, né? Era uma coisa muito grande, e aí eu fiquei fascinado por isso e fui para a Uber, obviamente. Fiquei pouco tempo lá. Assim, quando eu entrei, começou aquele caos. Não sei se você lembra, o caos da Uber, né? Saindo alguns artigos de escândalo, né? E dando tudo errado. Eu saí, fui para o mercado Bitcoin, que era do Rodrigo Batista. O Rodrigo Batista trabalhou na Cred comigo como analista financeiro. Ele já se hospedou Várias lá em passagens casa. suas aí não conhecia, da Uber. Não. E aí conheci o Rodrigo Batista. O Rodrigo, Galeno, você tem que vir para cá, você tem que ser o CSO do mercado Bitcoin, a gente vai crescer, tal. E fui para lá, né? Eu fiquei um ano lá, o ano de queda, a maior queda histórica do Bitcoin. E a empresa não estava tão preparada assim, com caixa para segurar isso. Montaram uma diretoria espetacular, né? Um Dream Team, digamos assim. Marketing veio da 99, a minha amiga Flávia, uma potência em marketing estratégico. RH foi outra amiga que hoje é diretora sênior de RH da Nubank, que é a Débora, uma pessoa espetacular. Jurídico veio da B3 e assim foi montando esse Dream Team. Mas aí com essa queda do Bitcoin não deu para sustentar todo mundo. Acho que dos 11 lá ficaram 3, né, para tocar a operação. Agora não, o mercado Bitcoin é uma empresa cada vez mais sólida, né? E saindo do mercado Bitcoin eu resolvi fazer um sabático, né? Trabalhei em tanta empresa grande e certamente pagavam como uma empresa grande, né? Um dinheiro muito bom. E eu resolvi fazer um sabático para 2 coisas. Eu apliquei para fazer uma especialização em Stanford, na Universidade de Stanford, à distância. E apliquei e eles me aceitaram, né? Fizeram análise de currículo, mandei carta, entrevista. Eles me aceitaram. Mas eu não conseguia fazer, né? Era bem desafiador. E aí eu suspendi. Aí quando eu saí do mercado Bitcoin, assim, agora é a hora. Pedi uma readmissão, eles aceitaram e aí fui tocar. E aí em paralelo eu fiz música também em Berkeley, à distância. Então eu fazia 6 horas de Berkeley música, 6 horas de Stanford. E aí foi uma viagem, né? Aí me certifiquei lá no curso de teclas de Berkeley. Eu tenho muito orgulho disso. Ganhei uma bolsa, né? Era caríssimo lá. Acho que era o semestre lá, conta 3 meses, né, Dario? Eu lembro que eu ganhei um semestre, né? Que é os 3 meses, seria um trimestre aqui. Era $5.000, sabe? E eu ganhei uma bolsa, né? Pro 3º semestre lá, por destaque e tal. A bolsa do Herbie Hancock. E aí acabei terminando esse curso e terminei a especialização de Stanford com muito suor, muito desespero, muita... Sabe aquele... Aqui é onde filhinho chora e mamãe não vê. Você já ouviu, né? Já ouvi.
Foi mais ou menos isso, né? Quando eu fui para os domínios de aplicação, né? Que eu tinha que desenvolver código. Eu nunca fui um bom Foi desenvolvedor. especialização em quê? Em Advanced Computer Security. Os professores assim eram de altíssimo nível, né? O CISO da própria Universidade de Stanford, o ex-CISO do LinkedIn, o professor Dan Bonnet, que eu acho que ele é o professor de criptografia que ele dá mais informação por minuto de qualquer outro professor universitário de qualquer universidade dos Estados Unidos. Muito bom. Tive a oportunidade de fazer office hours com ele presencial, porque às vezes eu ia para São Francisco pela Uber, então eu marcava office hours e ia lá presencial. E foi uma viagem. Eu tenho muito orgulho disso também, né? Legal, uma história legal, né? Trajetória bacana. E aí foi. Aí depois de sabático, um amigo meu me sequestrou para sair do sabático e me levou para um desafio na Movida, no grupo JSL, antes agora é Grupo Simpar. Também foi uma passagem espetacular. O time era muito bom. O time era de muitos amigos, né? E quando eu saí de lá, eu estava num namoro longo assim com a Sky. Na época o presidente era o Stanislau Stanis, que hoje ele é o presidente da Mastercard no Brasil. E fiquei por lá. Fiz um trabalho curto, porque foi vendida e teve um layoff também, uma reorganização muito grande. Mas entreguei um resultado muito bom lá na Sky, que eu tenho muito orgulho também. Adorava trabalhar lá. Tinha um time espetacular também. E que estão lá, me sucederam, né? O meu coordenador de operações virou gerente, eu promovi para gerente. Hoje ele é o CISO, né? O executivo de cibersegurança, Daniel Alves, uma pessoa boníssima, espetacular. E aí depois eu saí, fiquei em paquera com uma consultoria grande aí, mas acabei caindo no que eu espero e parece que vai ser o último trabalho da minha vida. Porque eu caí de verdade, assim, a gente fala muito, eu tô no trabalho dos sonhos, né? Eu tô no trabalho dos sonhos, mas de fato eu tô. É público, tá no LinkedIn, então hoje eu trabalho na Gartner como executive partner. E eu costumo falar com o meu VP, meu líder lá, eu falo, Rogério, aqui eu faço, né? Quando eu trabalhava antes, eu fazia 2, 3 vezes por ano, algo muito especial, que me brilhava, que me dava, pulsava. Fazia de 2 a 3 vezes por ano. Quer falar, quer compartilhar. Né? E aqui eu faço 4 vezes por dia. Então é especial. Muito bacana. Bom, obrigado aí pela sua história. Parabéns, né? Uma breve introdução. Uma breve introdução. Não, uma história lindíssima. Parabéns aí. Esse é o motivo do podcast também, né? Inspirar as pessoas, mostrar que nada resiste ao trabalho, à persistência, à luta, né? O foco, né? Porque uma das coisas que eu costumo falar, e falo muito pro pessoal que trabalha com a gente, né? O mundo está cheio de oportunidades aí. Agora, quando você pega um foco e trilha aquilo, você começa a criar uma história dentro daquele universo e você passa a ser referência, né? Tem pessoas que acabam fazendo um monte de coisas diferentes, né? Tem que ter coerência, né? Isso você é uma história disso. Eu sou uma pessoa comecei, você vê, a história vai, a gente vai se aprofundando e construindo tijolinho a tijolinho em cima daquilo, né? Isso é bacana, eu acho que é uma referência muito importante aí, bacana. Bom, entrando dentro do tema central aqui do nosso podcast, né? Falar de tendência, né? Dando uma pessoa como você que já vivenciou muitas ocasiões aí, né? O nosso objetivo é, obviamente, olhar para o passado e tentar mirar no futuro, né? O que nos espera nessa questão aí de gestão, governança de segurança e tudo isso, né? Então, acho que você foi um cara que tem o privilégio na tua carreira de ter passado tanto pelo lado de gestão, mas também enveredou pelo lado técnico, viu a parte técnica na mão. Eu era um programador medíocre, mas o resto eu fazia até direitinho. Então, como que você vê esse momento, olhando o passado, olhando esse momento da segurança, como você traça um paralelo disso hoje? Mudou completamente, as coisas mudaram completamente. Mas vamos trazer para hoje, porque eu acho que o pessoal acompanha, né, como foi a trajetória e Quando eu comecei não tinha nome, né, a área. Você trabalhava em infraestrutura e você, por afinidade, você cuidava lá da estrutura de acessos, né, da arquitetura de acessos, do firewall, assim,
por afinidade, mas não tinha área definida. O nome, a nomenclatura não estava muito bem definida. E eu vi tudo isso nascer e meu olho brilha também, sabe? De ver, olha quantas coisas eu tive a oportunidade de ver e ainda ver coisas disruptivas como Generative AI, por exemplo. Mas falando de hoje, assim, que eu acho que tem uma grande mudança e nem todo mundo pegou essa grande mudança. O CISO, o papel do CISO tem mudado extraordinariamente, assim, tem mudado de uma forma da água para o vinho, do vinho para a água. Antigamente o CISO ele tinha um papel estritamente técnico, né, e funcionava. Só que o CISO de hoje e do futuro, né, só uma informação, a área de cibersegurança foi de uma forma muito assertiva sendo apresentada de uma forma que ela evoluiu, né, como uma área de risco. Cibersegurança é risco. É risco, não é risco só de TI, é risco do negócio. Então, começar a falar de risco. Isso foi assertivo para falar com stakeholders, com conselho, presidente de empresa, mas ainda não estava tão perfeito assim. E hoje a gente está vivendo uma outra transformação, que eu acho que está ali, não está muito amadurecido, mas é essa tendência, sem dúvida nenhuma. O CISO hoje tem que ser um cara de negócio. A tendência hoje do CISO o que é melhor, um CISO técnico ou um CISO que entenda do negócio e riscos? As tendências mostram que o CISO do negócio é o que as empresas querem, e o CISO que olha risco, ok, tem parte técnica, mas é um CISO do negócio que está ligado ao negócio, que se preocupa a adicionar valor real ao negócio. Parou de ser mostrado como cibersegurança, aquela obra de saneamento básico, que não aparece muito, não. Foi provado que é possível entregar valor de verdade direto para o negócio. E esse CISO de negócio passou a ser os CISOs que possuem e conseguem maior sucesso na sua cadeira e na sua ocupação como CISO. Então tem a tendência nessa postura de apresentação do CISO e forma de trabalho, tem uma tendência no uso de framework, né? Organizar aí, a medição das métricas, maturidade, usando um bom framework. E se bem que a gente ainda peca muito no fazer o básico. Estava ouvindo um grande amigo também, uma pessoa que me inspirou muito, que eu tenho muito apreço, Marco Sêmola. Marco Sêmola, eu admirava ele, né? Quando eu estava começando, sonhando em me colocar todos os pés e braços dentro do Cybersecurity. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação e orgulho de dizer que Marco Sêmola é meu amigo pessoal. A gente tem um hobby em comum, que é fotografia. Ele muito mais evoluído que eu, mas a gente gosta disso. E era uma pessoa que eu admirava, e hoje é uma pessoa que a gente troca informações, assim, um cara que eu admiro muito. A trajetória é muito bonita. É uma pessoa que talvez, vou falar que o nosso pessoal traz ele aqui falar, é interessante, ele tem livros editados, né? Ele tem livros. Cabeça espetacular. Mais de um, eu tenho um que foi coautoria, né? Eu fui coautor do livro Trilhas em Segurança da Informação, eu fui autor do capítulo de criptografia, que foi a área assim que eu mais gostava de mexer. Me parecia mais difícil, aí eu gosto de dificuldade. Eu gosto, é bom, é muito legal isso. E aí fui. E o Marco Sêmola falava muito disso, e ele tem um discurso extraordinário, muito bem maduro, ligado à experiência e à habilidade dele de retórica como orador. É um cara incrível, a quem eu admiro e me espelho até hoje como profissional. É uma outra bela referência de mercado. A gente tem que ter gente para olhar, né, Dario? Espelhar em alguém, né? E tem uma coisa assim, eu tenho muito cuidado para não parecer, eu vou usar a palavra babaca mesmo, né? Mas a gente no Brasil tem uma cultura de quando a gente encontra o sucesso, saem frases um pouco ácidas, né? Venenosas. Enfim, que eu não entendo muito. Nos Estados Unidos, quando alguém tem sucesso,
as pessoas admiram, as pessoas querem ficar próximo, consomem livros, assinam. Eu tenho essa cultura, eu acho que foi aprendida com toda a experiência que eu tive. Eu fiz projeto, olha que coisa rica, Dario. Eu estava no Canadá fazendo um projeto para uma rede de varejo de farmácias. E na mesma sala, eu vi que tinha pessoas muito diferentes na sala. E eu falei, peraí, eu acho que a gente tem algo especial aqui. E aí eu fui perguntando a nacionalidade de cada um deles. Então tinha o brasileiro, a russa, a chinesa, a canadense e o americano. 5 pessoas, 5 nacionalidades diferentes. Olha a riqueza cultural de troca, né? Dessas pessoas. E aí eu descobri, cara, que o melhor e o mais produtivo é você olhar para pessoas de sucesso, você replicar, você ouvir essas pessoas, né? Hoje está um pouco difícil porque tem muito guru. Falando. Tem muito guru falso, né? É muito guru falso. E eu não estou falando só de cibersegurança, não. Estou falando, né, dos nossos colegas em geral. Teve um meme que eu vi esses dias, né, que diz assim, né? Aquela luta que teve, né, do Popó com o Bambam, né? E aí o pessoal colocou a foto, não existe sênior com 6 meses de experiência, né? Tá muito cheio de sênior aí com 6 meses de experiência. Dario, sênior na minha época, na sua... Eu acho que eu ainda sou um pouquinho mais novo que você, né, Dario? Eu acho que eu sou um pouquinho, talvez. É possível, né? É possível. Apesar de os cabelos já terem ido, a barba completamente branca e tal. Mas isso aqui é charme e elegância, né, Dario? Eu tô com 58 anos, não sei quanto Tá, eu sou 9 anos mais novo, vai. Então... E na nossa época, sênior não existia com menos de 10 anos de estrada, né, Dario? Era um corte. Hoje em dia você vê sênior com 3 anos de idade. É bom, mas bagunçou um pouco as coisas, né? Porque você vê uma pessoa sênior que fala, eu não consigo resolver esse problema. E aí eu instigo, eu falei, olha, você é sênior, você é a última linha de defesa. Se você não resolver, não tem outra pessoa para resolver. Então você tem que resolver. A pessoa se assustava, eu falei, não se assuste, é normal, isso é um privilégio. Então pense melhor. Pergunte o que você não sabe, fale. Aí a pessoa, quando era uma coisa que não era crítico, adorava fazer isso. Cuidar do meu time, evoluir meu time, né? E aí às vezes vinham perguntar para mim, olha, não estou conseguindo resolver o problema. Eu falei, pô, você não quer tentar mais um pouco? Não, já. Eu falei, e se eu for lá? Aí de novo, eu vou me arriscar a parecer meio pretensioso, mas a história é boa. Aí eu falei, tá bom, mas se eu sentar lá e resolver esse problema em 15 minutos, você vai se sentir como? Eu falei, eu não sei se eu resolvo, tá? Mas se isso acontecer, você vai se sentir mal? Ele falou, vou. Você não quer tentar mais um pouco? Quero, sim. E às desafiar a pessoa. Às vezes a pessoa entendia que o papel de um sênior é ser a pessoa que resolve o problema. Quando chega para um sênior, ele não importa, ele é para ser resolvido, né? Tem experiência acumulada, né? Então essa questão da tendência que você estava falando, então o preciso tem essa tendência de negócio, né? Essa necessidade de negócio. E tecnologicamente falando, assim, qual que é a tua visão dessa tendência, incluindo inteligência artificial e todas essas novidades que estão surgindo aí no mundo tão tecnológico, a própria Uber que você viu surgindo e nascendo, né? Teve a experiência de estar lá dentro, que foi disruptivo, né? Algumas questões disruptivas. A gente, a sua expectativa e sua visão, o que você acha que deve acontecer dentro da sua própria experiência no Gartner, que faz muita previsão, né? Essas coisas todas. Como é que você vê, Galeno? Vou falar um pouco da Uber, né? A Uber era incrível, era dinheiro sem fim, né? Então eu lembro que na minha integração que eu fiz em São Francisco com o Travis Kalanick, o fundador, do meu lado, no meu time de integração, tinha um chinês que ele foi trazido do programa espacial chinês para trabalhar no Uber, na Uber. Tinha pessoas que estavam desenvolvendo uma melhoria no protocolo TCP/IP, especificamente TCP e UDP, para acelerar a comunicação, uma mudança, né, no RFC, ia ter uma mudança absurda. Essa pessoa era um doutor que pesquisa isso há quase 20 anos, estava indo para o Uber e assim por diante. Então, primeiro eu me senti muito privilegiado, mas eu sabia que eu ia encontrar um caos, porque durante o meu processo seletivo eu fui entrevistado por 7 rounds de entrevista. E é uma pergunta que eu gostava muito de fazer, né?
na sua visão, qual vai ser o meu trabalho normal em um dia? Cada um respondeu uma coisa diferente. Eu falei, caótico, eu vou ter que descobrir. Então, foi bom, né? Foi muito bom. Era assim, orçamento, dinheiro não era um problema. Mas a Uber tinha criado coisas muito ruins de cultura, né? Falavam-se assim, o que eu vou falar é público. Falavam-se que, olha, aqui você vai trabalhar e a gente vai te dar muito dinheiro. O Travis falava isso, né? E quando você ganhar dinheiro, você quiser trabalhar mais, a gente vai te dar mais dinheiro. Eu falei, olha, a gente vai te dar tanto dinheiro até você dizer chega, pare. Não é muito assim que funciona. Dinheiro é muito bom. Dinheiro traz felicidade, sim, mas não é assim que faz. Tanto que teve problemas seríssimos. Foi ajustado as coisas, né? O Travis foi forçado a sair da paixão dele, né, tal. E na mesma semana que ele saiu para pensar, teve um acidente de barco terrível, né, que faleceu. Acho que o pai dele faleceu no acidente de barco. Um clima terrível. Aí teve problemas com escândalos de assédio e outras coisas. Eu diria que poderia ser a melhor empresa do mundo, mas não foi a melhor experiência que eu tive trabalhando lá. Eu tive muitos ônus, né? Muitos bônus, né? De trabalhar numa empresa desse porte. E tem, assim, do ponto de vista de segurança, né? A gente sabe aquilo que você mesmo falou, né? Que o CISO ele vai estar sendo a visão de negócio. A gente sabe, por exemplo, que só existe o Internet Bank porque colocou segurança em cima. Só existe o e-commerce porque se põe segurança em cima, porque senão esses modelos de negócio não se sustentariam, né? A Uber certamente tem. Como que é a sua visão que essas coisas vão caminhar do ponto de vista de incluindo novas coisas novamente com inteligência artificial e tal? O que você acha que vai acontecer no mundo aí? Dario, hoje eu não duvido de quase nada, né? O que não vai acontecer é teletransporte, né? Eu lembro que foi isso. Porque não acabaram com a mosca ainda, né? Não, é que eu já vi alguém perguntar numa reunião de integração, tá? Você já pensou em fazer pesquisa para transporte, não com carro, mas com teletransporte, né? Isso foi bem engraçado. Mas vai que acontece, eu quebre a cara, né, tal. Mas a gente tem visto evoluções extraordinárias, né? Data visualization, ciência de dados, essas novas disciplinas estão dando à empresa o poder de uma decisão rápida, ampla, baseada em dado e informação. A famosa data-driven, né, company. Isso é muito, muito chave para a empresa. A pessoa sabendo orquestrar esses dados. Integração, automatização das coisas e um nível assim muito simples, né? Muito simples e muito funcional. Por exemplo, se você tem que derrubar uma máquina por causa de uma infecção, né? Porra, se você usa o Slack, perdão pelo francês agora, você pode dar um comando no Slack para fazer um shutdown na máquina, para fazer um dumping para forense, né? Esse tipo de integração acelera muito, né? E então a automação é essencial. E tem desafio novo, né? O desafio trazido pela Generative AI, inteligência artificial, para a cibersegurança, traz novos riscos, né? Você lembra que quando tinha campanhas de conscientização de phishing, falava-se assim, olha, vamos identificar um phishing porque ele vai ter erros de português, né? Hoje não tem mais isso. Vai ser mal escrito, vai ter... Não existe isso, né? É muito difícil de detectar. Mas é uma métrica bacana, você tem que fazer, né? Eu falo assim, quando a empresa faz um teste de phishing e a taxa de clique é 2%, 3%, 4%, você está fazendo o teste errado, você tem que dificultar o teste, você tem que fazer um teste real, porque os atacantes, os fraudadores, que não são mais os garotos de garagem, nem os
os hacktivismos. Sim, né? é crime organizado mesmo. São crime, empresas muito organizadas. Empresas, crime, estados, talvez. Estados também. Talvez não, a gente sabe que certeza, sim, né? Certamente. Então ninguém brinca. Então tem que aumentar a maturidade no nível do que um atacante faria, né? E isso é teste real de resiliência. Você tem que montar um phishing bem elaborado com o objetivo de invadir, de conseguir entrar nas empresas. E aí você vai poder dar uma conscientização, um treinamento adequado, né? Uma coisa real, um cenário real. E a gente fala de phishing, Dario, porque a última informação que eu tive, meio desatualizada, mas assim, o moral da história é muito mais de 80% dos ataques bem-sucedidos, eles começam com phishing. Teve hoje, eu até postei no meu LinkedIn, tem um ataque que um grupo de hackers está fazendo, fez em cima do ambiente Microsoft, né, em cima de phishing, para poder tentar capturar lá a sessão, enfim, tudo em cima de phishing, né? Então pega o elo mais fraco, né? Meio piegas falar, né? Isso a gente fala desde os anos 90, né? O elo mais fraco da corrente é o usuário, né? Mas é a pessoa mesmo que está lá no dia a dia e não presta atenção e está distraído no trabalho e clica. Quantas vezes eu mesmo cliquei em alguma coisa que depois que eu cliquei falei, ih, rapaz, devia ter olhado melhor, né? Dario, porque você é pego por impulso ali no dia a dia. Mas você sabe que a maioria dos colaboradores, a grande maioria, imensa maioria, eles sabem que o comportamento, eu gosto de chamar de comportamento promíscuo, né, online. Eles sabem que o comportamento deles coloca a companhia em risco de alguma forma. A maioria sabe, assim, esmagadora. Mas por que vocês fazem? Aí tem coisas que são ok, assim, nada é ok, né, pelo risco que é colocado. Mas falam porque eu preciso fazer o meu trabalho, então por isso eu bypassei algo assim assado. Eu sou cobrado por metas, né? E eu sei que eu vou fazer isso, eu sei que é um desvio, mas eu não vou ser punido. Isso são usuários que falam, né? Então você sabe que no máximo vai ouvir, mas não vai acontecer nada com você. Leva ao colaborador a continuar fazendo, né? Então a empresa tem que avaliar qual o seu nível de tolerância a riscos e fazer uma abordagem adequada para isso. Imagina o mercado financeiro, né? Toda a parte de bancos, e o mercado financeiro roda. Aliás, ele trouxe a modernização de cibersegurança, né? Puxou tudo, né? Foi os bancos que trouxeram e popularizaram o MFA, né, 2FA, com os cartõezinhos, né, lá de 60 dígitos. Né? Puxaram muito, mas o pessoal entra em situação de risco. E, por exemplo, a conscientização, os treinamentos de conscientização, eles precisam ser encarados de uma maneira completamente diferente como eles têm feito hoje. Tem que ser uma abordagem mais séria. Porque tem o treinamento de conscientização de direito, né, que é o compliance, e o de fato. Tem que escolher pelo de fato, que realmente mude o comportamento daquele colaborador. Porque ele tem que ter ciência de que aquilo pode... o fato é esse, Dario. Com o problema de ransom, que surgiu aí mídia, né, passando em mídia, né, tinha muito evento de ransom. Depois deu uma acalmada, né? Teve ali uma queda, ficou ali num vale, está subindo de novo, e vai subir, e vai subir, só sobe agora. Então, se a empresa, aí eu vou puxar o tópico, bom, eu quero ouvir de você, depois eu queria falar um pouco sobre aquele negócio de fazer o básico e o que isso cobriria de proteção, né? Não, pode seguir. Não, porque assim, se você desenhar um gráfico, né, uma curva, né, que vai subindo, chega numa montanha, vai ter o platô ali, né? Depois desce ali. Aquilo ali é onde quase todos os ataques ocorrem. Se você implementar o básico, você está fora daquilo ali, que é a grande parte dos ataques. E aí tem uns ataques que ficam ali no comecinho específicos, 1% aqui no começo, 1% no final, que são ataques mais diferentes, super e ultra direcionados, como por exemplo o Stuxnet, no ataque da usina nuclear iraniana.
é uma exceção, aquele tipo de ataque pela motivação certa, as pessoas não vão desistir. Ali foi investido muitos milhões, eu esqueci o valor exato agora, mas muitos milhões de dólares no desenvolvimento do Stuxnet. Ali foi guerra mesmo, né? Assim, uma ação de guerra e tal. E então, com a motivação certa, né, a coisa se complica. Eu vou dar um exemplo de motivação, né? Por exemplo, eu no começo da conversa de criptografia quântica, eu falava que isso não ia ser um grande problema, porque aumentava a criptografia quântica, né, você aumentava a chave e estava resolvido o problema mesmo, né? Só que daria os dados criptografados legados com as outras chaves, porque informações críticas e estratégicas de Estado, né, planos, o que fizeram que a gente não sabe, o que pretendem fazer, o que talvez façam, tem playbooks prontos para tudo, né? Foram criptografados e foram capturados por outros estados. Estão criptografados, estão guardados, né? E onde que eles vão conseguir isso, né? Criptografia quântica, porque não vão usar os algoritmos atualizados para resolver o problema hoje, né? Porque quando você vem com a solução hoje, você tem muito dado criptografado para trás aí, que é um risco, é uma preocupação grande, bem grande. O histórico aí guardado, né? Isso é que a gente fala, né? O tamanho da chave da criptografia depende do dado que você está criptografando e a validade que ele tem. Informações de estado realmente são coisas que tem história lá. Tem coisa que foi... Eu acho que aquela explosão da Kizar Bomb lá da Rússia, eu acho que faz pouco tempo que saiu, né, da desclassificação. E aquilo é informação meio já de domínio público, já era, faltava só algumas imagens extras. Agora você imagina planos... Veja, hoje a gente não pode nem contar uma piada que a gente contava há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, certo? Porque realmente não cabe mais. A gente evoluiu, a humanidade evoluiu. Mas imagina você pegar algo que o Estado queria, pretende, ou tem um playbook pronto para fazer uma ação que chocaria o mundo, e aquilo está criptografado por um algoritmo que na época sobrava, ainda é seguro. Com a criptografia quântica, realmente pode ruir isso. Bom, então, o que você estava falando, né? Então, fazendo o básico, você já cai daquele ponto central ali do ataque, ou seja, ele direcionado, ou seja, ele casual, né? Porque tem isso também, né? Tem, assim, os ataques direcionados, que é o pior, né? O Stuxnet que você colocou. E tem aquele, poxa, o cara dá tiro para todo lado, né? Metralhadora giratória, né? E que cai lá na empresa e ela acaba sendo vítima, né? Os próprios bancos falavam, né, muito tempo atrás, que o objetivo deles não é ter a segurança máxima, né? E sim estar um passo à frente dos seus concorrentes, porque a fraude, né? Hoje você trabalhou também com fraude, ela migra, né? Ela vai para o lugar onde ele consegue ter mais êxito com menos esforço. Sim. Né? Então eu acho que a segurança da informação em geral passa muito por isso, né? Então a gente vê muito aquela questão da empresa que investe menos que seus concorrentes e acaba estando exposta, né? Nesse sentido. E a média e pequena empresa acaba sofrendo porque ela não tem cobertura de atendimento e pessoas capazes, né? Como que você vê esse cenário, assim? Imagine se você fosse um consultor de uma empresa média, assim. Dario sabe que tem um nicho que não é explorado, absurdo, né? Esses dias eu estava conversando com meu sogro, que é seu amigo, também conhecido, quase vizinho. E ele é empresário e a empresa dele não tem atendimento. Ele não recebe, porque não há interesse. Então tem um nicho. Olha eu dando uma ideia de negócio aí, né? A gente pode dar ideia, porque é 000 que vai lá, né? E tem um nicho, está desatendido. Agora, o alvo é o que tem grande volume de qualquer coisa, agora grande volume de dados. De dados, né? Informação pessoal, principalmente. Tem muito, tá havendo um direcionamento muito grande na área de saúde, né? No mundo inteiro, né? Tá tendo um ataque. Assim. É inacreditável, né? Porque a gente viu ataques contra hospitais e instituições de saúde que realmente causaram
perda de vidas, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, né? Para mim não tem muita classificação, sabe? O cara que faz esse tipo de coisa, eu realmente tenho um julgamento muito ruim quanto a isso. Alguns heróis da comunidade hacker lá dos primeiros anos, que eram hackers e que hoje são empresários, consultores, eu não dou, assim, eu não gosto, me incomoda, eu não consigo, sabe? Sou eu. Aliás, tudo que eu estou falando aqui são minhas ideias pessoais, baseadas na minha vida, na minha experiência, então só representa a mim, não falo em nome de nenhuma empresa, associação. Que você está ou esteve, né? Exatamente. Então, sem escrúpulo. Dario, teve prefeitura que foi atacada 7 vezes seguidas de ransom, pagavam resgate, né, tal. E assim, dá dó. E a gente vê grandes empresas também. Eu trabalhei em uma empresa que a concorrente ficou 20 dias com a operação parada. Não é justo, Dario. É uma coisa que assim não era para acontecer. Mas as empresas podem sair do primeiro alvo. Aquela coisa de que você não precisa correr, o negócio do urso perseguindo as pessoas, né, para atacar. Você só precisa correr mais do que o último, né? A maioria dos ataques eles só spray, né, e pegam quem pegou, né? É difícil, tem ataque focado, né? Mas é mais difícil. Geralmente o pessoal quer fazer volume. E em termos desse negócio do ransomware, a gente tem acompanhado e aconteceu fraudes em cima do ransomware, né? Empresas que de fato não tiveram a contaminação pelo ransomware, as pessoas que simularam o ataque de ransomware, o número da conta que estava lá era do pessoal que armou e estava dentro da empresa. Então, assim, existem já fraudes dentro de corporações simulando para os executivos, donos, fundadores, um ransomware que não existiu de fato. Isso é o pior do pior, né, cara? É o pior do pior. Isso me lembrou de uma história engraçada, né? Que às vezes a empresa é atacada, os seus dados são sequestrados, né? Criptografados. A empresa decide pagar o resgate. Errado, não aconselho isso, mas cada um sabe onde aperta, né? E aí paga, e aconteceu uma coisa inimaginável. O hacker não honrou. Você acredita nisso? Nossa, que absurdo. Que desonestidade. Desonestidade? Isso não pode acontecer. O cara não deu a chave de criptografia, ou não podia, não tinha nem a capacidade de decifrar os dados. Ou não tinha, né? Ou não tinha. Eu olho para as coisas de uma maneira mais simples possível. Eu não duvido que eles simplesmente não tinham, fizeram a coisa lá e não tinham como reverter. E tá muito complicado, né, Dario? Você compra como serviço, né, com taxa de sucesso. Sim, hoje já, né? Tem a taxa. Essas coisas. E eu não gosto nem de falar isso, porque infelizmente também tem muito insider, né? Assim, infelizmente é um assunto delicado falar, mas já teve muitos casos assim. Hoje eu acho que bem menos. Mas olha só, Dario, vamos falar do caso de roubo de credenciais, né? Que vem phishing, aí vem o roubo de credenciais, né? O account takeover, que é segundo maior problema, terceiro. Por que acontece? Porque a senha já era, né, Dario? Não tem mais senha segura, não importa. Dario, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, já foram vazadas, né? Parece que credenciais únicas, de bancos únicos, já 14 ou 16 bilhões de credenciais, certo? Tem gente que fala em 20 bilhões, tal. Isso aí eu acho que não, é que eles reciclam o mesmo vazamento, tal. Mas imagina o seguinte, imagina 16 bilhões de senhas alimentando um sistema de inteligência artificial. A gente não é capaz de gerar aleatoriedade, né? O ser humano é viciado. Né? Por mais criativo, a gente não consegue gerar nada que é verdadeiramente aleatório. Então, pode ser que
Pode ser que não, já, de fato já tem. É algo que já saiba como nós humanos criamos senhas. Não precisa nem estar lá no banco de dados, mas ele já pode ter ChatGPT vai falar para você. Exatamente. Então, assim, qual é a solução? É tão simples, Dario. Implementa 2FA, mas não só no e-mail. Implementa 2FA, multi-FA, MFA, em tudo. Isso é o básico. A empresa não pode estar rodando um projeto NASA, né? Virou adjetivo para projetos galácticos e tal, sem ela ter feito isso, né? É assim, para o projeto intergaláctico de milhões e termina de implementar um sistema de o autenticação MFA forte, universal dentro da empresa. E as empresas falam, não, a gente já implementou em tudo que é externo. Não serve, né? Tem que ser universal. E aí acabou com o problema de account takeover. Zera, ponto. Zerar, não vou dizer zero, tem ataques também. Diminui bastante. Mas diminui mais de 90%. Eu acho que também tem uma coisa que eu isso é um pensamento meu, né? Tem gente que concorda ou discorda. Eu acho que a definição do usuário também é um negócio meio muito antiquado, né? No sentido de que, poxa, é sempre, na maioria dos casos, é seu e-mail, né? É um negócio muito óbvio, né? Que nem eu que tenho meu e-mail, a gente já está ficando mais velho, né? Meu e-mail pessoal, ele é o mesmo há muito tempo, então é muito natural que ele acaba aparecendo em muitos lugares. O meu e-mail da empresa também, né? Eu estou há 20 anos, né, com esse e-mail, né? Então, assim, você tem uma informação de domínio muito público para ser usuário. Quer dizer, o cara vai testar meu e-mail na maioria dos principais sistemas aí conhecidos empresarialmente que se usa, né? Sei lá, um Trello, esses negócios todos. É natural que vai achar. Claro que vai. O meu. Aí é só ficar questão de testar senha, né? Então, assim, eu acho que o usuário em si é outra coisa que tem que se pensar, né? Porque não pode ter um código que não me identifique pessoalmente. Porque não é culpa do usuário, né? É culpa do serviço. Exato. Que deixou vazar. E Dario, tudo quando é criado nos pensa em segurança, né? Você lembra lá no comecinho, quando a gente ia entrar no sisteminha com senha na linha de comando, terminal e tal? Tinha pedindo a senha lá, se você desse algumas delas, você desse Ctrl+C, acabou, bypassava a senha e você estava dentro. Sim. Então, não se pensou em e-mail, não se pensou em segurança quando foi criado, né? Veio depois. Tem que ser repensado, né? Se eu tenho um ID único, um ID que modifica independente do sistema, fica mais difícil, né? Use codinomes, nomes aí que não identifiquem você. Eu já tenho, por exemplo, e-mails que eu cadastro nesses sistemas que não é mais o meu e-mail que eu uso normalmente. Então, já tenho variações do meu e-mail para poder diminuir esse tipo de problema, né? Eu escuto muito o pessoal reclamar, como é que eu vou decorar 30 e-mails? Né? Porra, não dá, né? Não dá mesmo. Mas, pô, cria um algoritmozinho, uma formulazinha, sabe? Por exemplo, você vai acessar TikTok, né? Aí você pega, tem quantas vogais, tá? Aí você começa com o número de vogais, quantas consoantes. Agora, a primeira letra maiúscula, a última minúscula, um caractere especial repetido, uma sequência numérica que você vai usar sempre, que é como se fosse um salt, sei lá, e um número incrementador. E aí você não vai, você pode ter 60 senhas, você vai lembrar, porque você só precisa lembrar do algoritmozinho, né? Então tem jeito. Cofre de senha nem dá. Assim, hoje melhorou muito, mas muitos cofres de senha já foram violados. Já foram violados, né? Legal. Bom, estamos chegando no nosso final aqui, um grande papo aqui com o meu amigo Galeno. Galeno, suas considerações finais aí, recado para galera da área de segurança de informação, os aspirantes a CISOs, os CISOs, o que você deixaria de recado aí para essa turma com todos esses desafios que a gente tem aí pela frente? Olha, primeiro parabéns para os apaixonados, porque os apaixonados eles trocam uma noitada por uma madrugada estudando, é natural para eles, né? São um pouco obsessivos por aprender.
aqueles que não precisam que ninguém diga que ele tem que estudar aquilo, né? Ele vai porque ele tem ambição, intelecto, técnico. Essas pessoas se dão bem. E assim, se você, um exemplo muito, muito simples, mas se você não tiver inglês, você para tudo que você está fazendo agora, para tudo, e vai estudar inglês primeiro. Depois você continua o resto. Não é porque a empresa vai precisar, não, é que você vai ter acesso à fonte. Né? A fonte primária de muita informação. Né? E pessoal, vão com calma. Não troquem emprego por outro por 100, 200, 500. Segurem. Vocês saberão julgar, né? Claro que às vezes você está numa situação de risco. Eu falo que o dinheiro tem que ter visível, né? Se ele não aparecer, tá ótimo, né? Mas e a área é para todo mundo, pessoal. Tinha gente que falava, né? Os ácidos roots lá, a turma já mudaram, muitos mudaram a postura, porque muitos estão no corporativo e estão tendo sucesso depois dessa mudança de postura. Que eles falam que certificação, não, que cibersegurança não se aprende, não se treina. Como assim não se treina? Médico você treina, tudo você treina, então você pode treinar qualquer profissão. A gente não é iluminado dos deuses para achar que a nossa profissão não pode ser adquirida através de um treinamento. E tenham brilho, gente, gostem de coisas difíceis, e calma, tenham paciência, as coisas vão vir, né? Sênior, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma hora vai cair. Levanta, é aprendizado, não tem problema. Mas calma, o mercado tá muito louco, né? Tá muito leiloando, tá faltando muita gente boa. É uma grande oportunidade, é uma área fascinante. Muito bom. Obrigado pela tua visita aqui no nosso estúdio, no nosso podcast. É um privilégio ter você aqui, galera, contando tua brilhante história aí. Parabéns pelo sucesso. E você que nos acompanha, lembre sempre, né, de assinar o nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhe para poder esse nosso projeto ficar cada vez relevante. Nos acompanhe aí, veja os próximos episódios. Tenha uma boa semana e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.